Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou fazer um gabinete muito bacana para a reforma de um lavabo. Mas antes da gente começar a executar esse móvel, a gente precisa pensar em alguns pontos que são fundamentais. Como, por exemplo, definir quais são os metais e acabamentos que nós vamos utilizar nesse móvel. Isso porque nós devemos pensar antes no espaço para o sifão, espaço para as mangueiras das conexões das torneiras. Se você optar por uma torneira de bancada, você tem que pensar no espaço em que essas mangueiras irão ocupar. No caso do nosso lavabo, ele já possui um ponto de água alto, ou seja, eu vou utilizar uma torneira de parede da linha Zeta da Tigre, que tem uma linha bem completa com misturadores, torneira de bancada, ducha higiênica, tudo o que você precisar. Uma outra dica bacana é também montar um painel de coordenação, para que você possa ver os acabamentos, ver as cores, ver tudo direitinho. Então monte seu mood board colocando as peças e os acabamentos para que você consiga enxergar um pouquinho do resultado final. A outra coisa que você precisa fazer também é ir no seu banheiro e tirar as medidas dos pontos de esgoto e de água. Isso para saber se o seu móvel vai encaixar perfeitamente, se você vai conseguir ou não fazer uma gaveta ou uma porta, se o seu móvel tem que ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Se o seu móvel for ficar encostado numa parede, confira o esquadro antes, para que você consiga fazer um móvel já dentro do esquadro da sua parede e ele fique perfeitamente alinhado. Como por exemplo no nosso lavabo, em que a gente tem uma diferença de quase 1 centímetro no esquadro da peça. Então eu já sei de antemão que eu não vou conseguir corrigir a parede, terei que corrigir esse esquadro no meu móvel. Principalmente se você for colocar gavetas no seu móvel, porque gavetas não aceitam móveis fora de esquadro. Então você vai ter que corrigir ali o esquadro de alguma forma para conseguir encaixar as gavetas. E na fabricação do meu móvel eu vou utilizar compensado naval de 15 milímetros. Isso porque eu vou engrossar as peças e 15 mais 15 eu tenho um aproveitamento melhor da chapa do que comprar uma chapa de 25. Depois de ter feito toda essa etapa, foi só mandar cortar as madeiras e começar o processo de montagem. Eu vou começar montando o nicho da papeleira. Nesse nicho, na parte da frente, eu fiz alguns frisos para dar um charme especial ao móvel. Esse nicho será composto por 3 peças, uma na frente, uma na lateral e outra na parte de trás. Na sequência eu montei a lateral oposta e nessa lateral eu fixei uma pequena reguinha também de compensado para poder engrossar o móvel. Uma outra coisa é que essa pequena ripinha me permite alinhar a lateral pela parte de dentro e ter mesmo assim o topo e o fundo fora de esquadro. Vai ficar um pequeno vão na lateral do móvel, mas isso não é nenhum problema porque o móvel será fixado pela parte traseira. Depois foi só parafusar o topo e a base nessas duas laterais que já estavam montadas. Sempre lembrando de conferir bem o esquadro, aplicar cola e fixar tudo com parafusos de 4,5 por 40. Concluída essa etapa, eu fixei na parte de cima mais uma chapa de compensado de 15 milímetros, para que eu pudesse engrossar o tampo. E essa colagem é bem simples, eu utilizei cola branca e alguns grampos para manter na posição por algum tempo. Você também pode deixar algum peso na parte de cima para que essa colagem fique bem feita. Lembrando de só retirar os grampos ou peso depois de 1 hora. Já para o engrosso da parte de baixo, eu não preciso utilizar uma chapa inteira, então eu fiz apenas um L também compensado para fazer esse engrosso. E ele também foi colado com cola branca. Agora que o corpo do móvel já está pronto, você pode decidir se você coloca portas ou não, se você organiza tudo com cestinhos organizadores. Para o acabamento do meu móvel, eu optei por lixar todas as peças com uma lixa 220 e aplicar 3 demãos de verniz. Com o acabamento finalizado, chegou a hora de fixar a tampa das portas. Aqui nós vamos utilizar a dobradiça super curva e nas portas eu fiz alguns frisos para dar um charme todo especial ao móvel e o puxador é uma pequena cava recortada. Lembrando que para as dobradiças de caneco a gente tem um vídeo bem completo, o link está aqui na descrição do vídeo, basta ir lá assistir e você vai tirar todas as suas dúvidas sobre dobradiças. Portas instaladas, foi a hora de colocar as cantoneiras que irão fixar o nosso móvel na parede. Essas são as cantoneiras com acabamento que normalmente a gente utiliza em todos os móveis suspensos. Chegou a hora da instalação. Nós vamos fixar o móvel pelas cantoneiras com parafusos de puxa 8, fazendo uma fixação bem firme do nosso móvel.
Então nós vamos definir a posição em que ficará a nossa cuba e faremos um furo com uma serra-copo de 76 mm. Esse furo será por onde faremos a instalação do ralo da nossa cuba. Depois de ter feito esse furo, nós vamos calafetar todo o móvel, que nada mais é do que aplicar silicone nas frestinhas que ficam entre o móvel e a parede. Isso vai evitar que qualquer umidade ou água que bata no móvel não infiltre pela parte de trás. E uma dica legal para fazer essa etapa é colocar uma máscara de fita crepe para evitar sujar o móvel. Por fim, basta fixar a sua cuba e começar a instalação dos metais. Sempre lembrando de seguir as recomendações do fabricante para que você tenha uma instalação sem vazamentos e com muita qualidade. Bem pessoal, viram como foi super simples? Então eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link com o projeto completinho para você estudar, porque esse é um projeto quase que universal, dá para utilizar ele em muitos casos sem precisar de adaptação nenhuma. É claro que em alguns casos você vai precisar ali adaptar as medidas. Estou deixando também o link de todos os metais e acabamentos que nós utilizamos da Tigre, lembrando que a Tigre tem garantia para a vida toda, então são metais de alta confiança. E é claro, gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o joinha, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!